Muito bem, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Frankel. Hoje, dia 17/5/2022. Agora, às 6h27. Estamos aí 2 minutos atrasados. Mas é bom tê-los por aqui, para mais esse encontro, para mais esse programa. Se estiver tudo ok com o áudio, com a transmissão, por favor, me avisem. Bom dia, Ana. Bom dia, Vivi. Bom dia, Fá Ferreira. Bom dia, Yara, Eliane, Vanessa. Muito bem, excelente. Sejam bem-vindos. Gilson, meu amigo Gilson. Como estão as coisas por aí, meu cara? A Shirley. Muito bem. Tá, obrigado. O pessoal tá dizendo que tá ok. O pessoal tava a postos aí. Já são quase 60 pessoas em 30 segundos aí de live, então o pessoal estava de fato vigil, estava atento, estava já desperto à espera de mais um programa Café com Frankel. Muito bem. Espero que todos estejam bem, que tenham passado bem desde o nosso último encontro. Estamos aqui à espera do frio da Patagônia, né, que disseram que há de chegar a partir de hoje, dia 17. Vamos ver o que nos aguarda, mas está uma manhã maravilhosa, né? Um céu azul, o sol começa a despontar, né? E vamos lá para mais uma terça-feira, mais um dia, início de semana. E cá estamos para a nossa dose semanal de reflexão, de provocação, de conteúdo, né? Uma dose semanal necessária para que consigamos estar despertos, atentos para aquilo que a vida nos chama. Muito bem. Bom dia, Gisele, Lucas, Cartacho. Ah, estilo, né? Muito bem, senhor Lucas. É exatamente. É isso aí. Senhoras, senhores, então, andiamos. Vamos lá. O que eu havia pensado para hoje, né? Até divulgamos a live com esse título, Metafísica do Cotidiano, porque é bem essa reflexão evidente que pretendo fazer com vocês no dia de hoje. Esse não é um tema que Viktor Frankl irá apresentar de forma detalhada, ele não vai se demorar muito, né? Ele não se demora, né, muito ao falar disso, mas lá para as tantas, né, ele lança essa proposta. E é claro que essa proposta que ele lança, né, numa reflexão, né, de uma palestra que ele realiza, também pode ser encontrado, né, em tantas outras obras, em tantas outras reflexões que Viktor Frankl faz ao longo de sua vasta e riquíssima obra. Tá bem? Bom, o tema que eu vou trazer hoje, ele se encontra no livro Sobre o Sentido da Vida, de Viktor Frankl, é evidente. No final do livro, aqui no a minha edição, a edição da Noblis, Vozes Noblis, na página 125. Tá? Ele está falando sobre o Experimentum Crucis, e lá no final desse texto, né, que na verdade é retirado de uma aula, de uma palestra que Viktor Frankl ministrou, ele vai trazer essa ideia da metafísica do cotidiano. Tá? Eu acho que é um tema bem pertinente, e aqui cabe, né, um breve estudo, né, uma breve reflexão que julgo ser bem pertinente a todos nós. Muito bem, então vamos lá. Sem mais delongas, tá bem? Ele está dizendo da experiência, é claro, dos sobreviventes do campo de concentração. Não à toa o título do capítulo é Experimentum Crucis, né? Ou seja, essa via sacra que todos eles passaram, esse experimento de padecimento, de sofrimento, no qual eles estiveram metidos. Ele está falando dos prisioneiros que agora encontram-se libertos e voltam para casa.
e algumas coisas que antes eram banais, e aqui começa já a nossa reflexão, tá? Algumas coisas que eram banais começam a se tornar como que extraordinárias, né? Por exemplo, pegar um pedaço de pão e levá-lo à boca, né? Isso que na vida de um prisioneiro, há alguns anos atrás, era uma atividade banal, corriqueira, trivial, agora torna-se algo extraordinário, agora torna-se algo que merece uma atenção e um cuidado um pouco maior, porque eles não tinham um pedaço de pão para meter na boca quando a fome vinha. Então ele falou, olha, coisas pequenas, né? Como abençoar um pedaço de pão e levá-lo à boca e degustá-lo, né? E se saciar com um pedaço de pão, né? Não só isso, né? Poder deitar e dormir numa cama, não mais em tábuas, numa cama quente, numa cama provida de um cobertor, numa cama macia, coisas que antes passavam simplesmente despercebidas, né? Você chegava depois de um dia de trabalho cansado e deitava na cama sem mais. Você pegava um pão no saco de pão e comia, né? E era só mais um alimento, mais um pão, entre tantos outros que você comia ao longo do dia, da semana, do mês e assim por diante, né? Ou então simplesmente poder acordar com o despertador e se dirigir à cozinha, ao quarto, ao trabalho, sem ter que se dirigir a um pátio frio e ficar de pé, né? Como quem se apresenta, aguarda, depois de ter tocado uma sirene estridente nos seus ouvidos, né? Então, assim, algumas coisas que eram, no primeiro momento, banais, começam a se tornar, né, coisas extraordinárias. Enfim, ele vem descrevendo isso, e aí ele vai dizer, né, e esse é o ponto que eu quero pensar aqui a vocês, ele vai dizer o seguinte, né? Tratou-se agora mesmo do cotidiano. Sim, apareceu até a expressão metafísica do cotidiano. Espero que entendam corretamente essa expressão. É importante não apenas tornar transparente o cotidiano, que só aparentemente é cinza, tão banal, tão corriqueiro, permitindo ver-nos através dele para o eterno. Mas é importante, em última instância, poder ver como este eterno remete de volta para o temporal. Para o temporal, o cotidiano, como para os lugares de encontro permanente do finito com o infinito. Enfim, vamos parar aqui e fazer disso o nosso objeto de estudo aqui dessa manhã. Enfim, o que vai nos dizer Viktor Frankl? Olha, num primeiro momento nós olhamos para o cotidiano, olhamos para as realidades imediatas, olhamos para o nosso dia a dia, como costumamos chamar, como costumamos dizer, olhamos para esse cotidiano, olhamos para esse dia a dia, olhamos para, né, a rotina do nosso dia a dia, para os afazeres da nossa semana, do nosso dia, e vemos nisso algo um pouco apagado, não, um pouco sem graça, vamos assim dizer, um pouco cansativo, inclusive. Vemos nisso uma certa trivialidade. Olhamos para o cotidiano e, num primeiro momento, pode ser que ele se apresente a nós de forma um pouco acinzentada. Como ele vai dizer, aparentemente o cotidiano ele se apresenta assim. No primeiro olhar, um olhar distraído, um olhar relapso, né? Um olhar cansado, como pode ser o olhar que muitos estão tendo agora para essa terça-feira que se inicia, porque estão cansados, porque a segunda já foi exigente, porque não conseguiram descansar como gostariam no final de semana, porque tem muitos afazeres, porque, sei lá, né, começaram um dia já dando, né, uma topada com o mindinho do pé, né, no pé da cama. Então, né, sei lá, eu fui abrir agora o pó de café aqui em casa, isso é fato, né, e
sei lá, é um negócio complicado que abrir pó de café, né? Caramba, não sei porque eles não pensam em algo um pouco mais simples, né? Se bem que eu também não tenho muito jeito com essas coisas, né? Então, eu abri o pó de café, voou café pra pia toda, né? Enfim, você pode olhar para isso tudo e falar, caramba, né? É mais um dia, e ele começa banal, e ele começa tosco, e ele começa meio, né, acinzentado. Pode ser que estejamos olhando aí para o nosso dia que começa e vendo nele uma banalidade. É só mais um dia, só mais uma terça-feira, é só mais um café da manhã, é só, né, mais uma manhã dentre tantas outras, é mais um dia de trabalho. É acordar, levar a molecada para a escola, correr para o trabalho, fazer o que tem que ser feito, ou então voltar para casa, faxinar a casa, começar a preparar o almoço, é só mais um almoço que eu preparo, dentre, né, milhares de almoços que já preparei, tantos outros que irei preparar e assim por diante, né? Um vai e vem, um corre-corre. No primeiro momento podemos olhar para o cotidiano dessa forma, olha lá. Obrigado, Gabriela. Gabriela está dizendo que ela sempre derrama também o pó de café no chão. É um negócio impressionante, não sei porque eles não fazem, né, um esquema mais fácil, mais simples, né? Acho que aquilo é uma pegadinha, né? Enfim, só que esse cotidiano que aparentemente é cinza, banal e corriqueiro, esconde nele algo de grande, algo de eterno, algo de extraordinário. Esse ordinário, ele se apresenta a nós como um convite ao extraordinário. Mas para que consigamos ouvir esse chamado do ordinário, contemplar esse extraordinário no ordinário, para que consigamos sair da banalidade e entrarmos, por assim dizer, numa outra dimensão, é necessário que tenhamos calma, é necessário que tenhamos atenção. A minha conexão tá ruim, a transmissão tá ruim. Eu tô falando aqui, eu tô percebendo um certo delay, tô percebendo que tá, enfim, o áudio e a imagem não estão não estão pareios, tá ok? Tá, legal, tá bom, obrigado, tá ok. Acho que foi só aqui, então eu olhei aqui pra tela e vi que a coisa tava um pouco esquisita. Está boa, está ok, está ótimo. Legal, se está ótimo, então tá, estão dizendo que tem um pouco de delay, mas tá tudo bem, né? Enfim, então vamos seguir. Qualquer coisa vocês gritam aí, começam a mandar várias mensagens para que eu consiga, né, encontrá-los, né, e pronto, e organizar aqui a transmissão. Bom, esse ordinário ele se apresenta a nós como um convite a um olhar mais profundo, um olhar que rasgue, por assim dizer, esta névoa, esta realidade cinzenta, né? Um olhar que dê conta de encontrar por trás do banal um sagrado, por trás do ordinário um extraordinário, né? É olhar para o cotidiano como quem busca encontrar, vai dizer Viktor Frankl, o eterno no cotidiano. E nós podemos buscar encontrar o eterno no cotidiano a partir de dois pontos que são pontos de atenção a nós, né? Por que nós podemos e portanto devemos encontrar o eterno no cotidiano, né? Bom, primeiro porque nós precisamos estar certos, e esse tema eu vou falar um pouco no próximo Café com Franca, terça-feira, né? Mas aqui eu já vou lançar as bases. Nós precisamos estar certo de que todas aquelas realidades do cotidiano que são realizadas, tudo aquilo que né, passível de se tornar ato, né, tudo aquilo que cobra de mim uma ação, ao ser atualizado, ou seja, quando diante do cotidiano eu vou e realizo algo, eu seleciono uma realidade dentre tantas outras e a faço e a cumpro, aquilo de algum modo, e é muito fácil compreender isso, aquilo de algum modo sai
da realidade mais, né, mais etérea, mais fugaz, e torna-se uma realidade eterna. Aquilo que eu faço, senhoras e senhores, eu eternizo, eu faço de uma vez por todas. Eu faço por toda a eternidade. Por exemplo, eu acordei às 5h30. E ao colocar o meu despertador às 5h30, né, e me deixar perturbar pelo meu despertador, né, e acordar, né, às 5h30, eu eternizei esse momento. Eternizei a tal ponto de já não ser livre para dizer que eu poderia não ter acordado 5h30. Eu já não poderia não ter acordado 5h30. Por quê? Porque eu acordei. Quando eu escolho essa possibilidade e a vivo, aquilo que era possibilidade torna-se uma ação. Aquilo se concretiza, aquilo se atualiza. Aquilo entra na minha narrativa, entra na minha história e se eterniza. Por exemplo, eu estou aqui com vocês. Eu não posso não ter estado aqui com vocês. Não posso mais não ter estado. Eu poderia não ter estado nessa live. Se por algum motivo eu decidisse não dar play, não clicar no botão, né, não iniciar essa live. Agora, eu não posso dizer que eu não estive aqui. As 150 pessoas que estão nessa live, né, e tantas outras que já passaram, se a gente está aqui com 150, já passaram pelo menos umas, né, 400, né, que alguns entram, saem, enfim, a conexão cai, né, não gostam do tema, vão embora, enfim, mas, sei lá, as 400 pessoas que já passaram aqui e que já não podem não ter passado também, as 400 pessoas que passaram por aqui, elas não me deixarão dizer outra coisa que não que eu estive aqui. Eu já não posso não ter estado. Ou seja, eu eternizei isso. Eu eternizei isso. Isso se tornou uma realidade. Já não é uma possibilidade. Era uma possibilidade estar ou não estar. Mas quando eu entro e quando eu aqui estou, ter estado já não é possível. Ou seja, eu eternizei. O café que eu derramei na pia, né? O pó de café que voou pela pia. O despertador que tocou às 5h30. O ter dado play na live. A roupa que eu escolhi. O banho que eu tomei. O café que eu tomei. Né? O beijo que eu dei na testa da minha esposa. E isso tudo se eternizou. Isso tudo se tornou passado. E no passado tudo está preservado, tudo está guardado. Ainda que eu não lembre, ainda que eu esqueça. Tá? Mas está lá. Então, essa primeira atenção ao cotidiano, por quê? Porque no cotidiano estão as possibilidades daquilo que será eternizado. Isso coloca-nos diante de uma realidade extremamente grave. E isso precisa, de alguma forma, fazer com que recrutemos maximamente as nossas fibras morais para estarmos muito atentos, muito dispostos no cotidiano. Ou seja, ao longo desse dia, dezenas, centenas de realidades serão eternizadas. Opa! O cotidiano não é tão banal. Aqui começa, né, essa minha atenção e esse meu olhar para o cotidiano e essa minha constatação de que ele não é tão banal, ele não é tão trivial, ele não é cinza. Existe algo de grave, existe algo de denso, de pesado, de valoroso nesse cotidiano. Opa, peraí. Ao longo desse dia eu irei eternizar muitas coisas. As palavras que irão sair da minha boca, as ações que irão sair da minha mão, a direção que eu irei tomar, né? Para onde eu irei com os meus pés, para onde eu irei me levar, as pessoas que eu irei conduzir, as pessoas com quem eu irei me relacionar, as decisões que eu irei tomar. Opa, isso aqui tudo será eternizado.
Mas existe uma realidade que está para além disso tudo, que dá graça, que dá leveza a essa gravidade que nós encontramos no cotidiano. Porque no primeiro momento isso pode muito mais assustar do que parecer para você um convite, né? Caramba, eu já achava que esse negócio chamado cotidiano era terrível. E o Luiz Henrique está me fazendo ver que ele é ainda mais grave, né? Mais difícil. A reflexão é um pouco essa. Mas existe um segundo ponto, que é o seguinte: não só eu vou eternizando as coisas no cotidiano, como eu posso encontrar no cotidiano o eterno. Eu não só eternizo, como eu faço a experiência com o eterno. Eu faço um encontro, diria Viktor Frankl, com o logos, com o sentido. Eu só encontro o sentido. E aqui nós poderíamos falar, né? Eu só encontro o eterno, as marcas do eterno. Eu só faço essa experiência com esse logos na vivência profunda e atenta no cotidiano. Ou seja, há uma graça escondida em tudo aquilo que nós fazemos. É possível olhar para as coisas e encontrar uma graça que está para além das aparências, que está para além dos acidentes. Nós somos convidados, e essa é a beleza da vida, nós somos convidados a olhar para o natural e sobrenaturalizar esse natural. Saber que ele esconde uma oportunidade. Ele se apresenta a mim como um convite de encontrar algo que seja extraordinário. A possibilidade de realizar um valor, de encontrar um sentido, né? De no natural fazer a experiência com o sobrenatural. Seria como o exemplo do rei Midas, sabe? Já viram a história do rei Midas, né? Aquele mito interessante, né? Que lá para as tantas, né? Midas se torna rei, né? E sendo rei, ele vai se deparar lá para as tantas com Sileno. Sileno era pai de criação de Baco. Baco, né? Era o deus do vinho, né? E ele encontra com Sileno, né? E Sileno, né, está num momento delicado, né? Ele está num estado de vulnerabilidade lá, ele está muito doido, né? Ele, né, está bêbado, né? Ele está abandonado, largado, jogado, e o Midas ele vai acolher Sileno e ele vai cuidar de Sileno. Ele vai tentar, né, com muito carinho, dar dignidade ao Sileno. E Baco, né, ele fica agradecido pelo rei Midas ter feito isso com Sileno. E Baco, que é uma deidade, ele vai pedir para que rei Midas peça algo, para que ele consiga presentear Midas com uma graça extraordinária. Olha, faça um pedido que eu irei lhe dar aquilo que você tanto deseja. E o rei Midas faz um pedido, que é o pedido de, ao tocar nas coisas, transformar essas coisas em ouro, né? Ele pede isso: olha, eu gostaria de que tudo aquilo que as minhas mãos tocassem se transformasse em ouro. É a ganância, né? A ganância de Midas, de transformar tudo em ouro. E num primeiro momento é interessante, né? Ele sai pelos campos e toca nas espigas, toca nas folhas, né? E as espigas, as folhas, né? As espigas de milho, as folhas, vão se tornando ouro. Só que aí ele chega em casa, ele vai comer, ele toca na comida e a comida se transforma em ouro. Ele vai tocar nos seus familiares e os familiares se tornam ouro. E ele entra num desespero profundo, né? Porque ele vai morrer sem ninguém, vai morrer de fome, né? Vai tudo se tornar ouro, né? E ele pede para que essa graça seja desfeita, tá bem? Bom, aqui existe uma ganância de Midas, de querer transformar tudo em ouro.
uma ganância que fatalmente o levará à morte. Mas nós podemos adotar uma certa ganância, que é uma santa ganância, é uma ganância frutuosa, é uma ganância virtuosa, que é a ganância de tudo aquilo que nós tocarmos se tornar sagrado, se tornar divino, se tornar sobrenatural. A exemplo de Midas, mas não como Midas, senão de uma outra forma. Olha, tudo aquilo que eu viver, tudo aquilo que eu tocar, tudo aquilo que eu empreender, tudo aquilo que eu for realizar, tudo aquilo que eu for eternizar, eu preciso fazer com um carinho tal, com uma atenção tal, com uma diligência tal. Talvez a grande virtude aqui a ser trabalhada é exatamente essa, a diligência. Com uma diligência tal, que aquilo tudo já não é banal, senão extraordinário, senão sagrado, senão sobrenatural. Ou seja, eu realizo aquilo com tamanho carinho, com tamanha devoção, com tamanha atenção, que aquilo já não é um cotidiano cinza, banal, corriqueiro e trivial, senão uma oportunidade de realizar atos que me coloque diante de um encontro com o Eterno, a ponto de eu conseguir fazer essa experiência com o sentido, a partir da realização desses pequenos valores, porque tudo aquilo que eu faço começa a se tornar mais valoroso. Por quê? Porque eu valoro as coisas, eu coloco valor nas coisas. Eu não faço por fazer, eu não caio num ativismo, eu não caio numa atitude, né, leviana. Não, eu começo a valorar as coisas. Opa, há um valor. O valor em acordar, o valor em conviver com as pessoas, o valor em fazer o bem, o valor em realizar uma caridade, o valor em entregar um trabalho, não de qualquer forma, senão um trabalho bem feito, feito com atenção, feito com carinho, feito com presença. Ou seja, eu vou valorando as coisas, aquilo que a priori era só um cotidiano, agora se torna um valor. E ao realizar aquele valor, aquilo tudo vai tornando-se também sagrado, vai tornando-se um encontro com o Eterno. O ordinário vai se abrindo, vai se rasgando como um véu que se rasga, e para além desse véu eu faço uma experiência com o extraordinário da vida. Porque senão, como vai dizer José Maria Escrivá, porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer é o seguinte: toda a minha vida vai se tornar fugaz e vai se tornar tola. A vida torna-se tola quando eu não tenho o olhar do extraordinário e do sagrado no cotidiano. Por quê? Sei lá, uma filantropia, uma caridade se torna só uma filantropia. Aquilo que poderia ser uma experiência de amor se torna só uma atitude de um filantropo, né? Ou seja, os sofrimentos, né, tornam-se toscos, né? Não se tornam uma oportunidade de viver um sacrifício, uma entrega. Né? Todos os pequenos atos que poderiam esconder, na verdade que escondem uma oportunidade de algo maior, tornam-se só coisas pequenas mesmo. Né? Sei lá, por exemplo, vamos lá, eu posso pegar um papel no chão, simplesmente por pegar, né, por raiva, né? Posso pegar um papel no chão por implicância, por raiva, né? Porque eu não gosto de desorganização, porque eu não gosto de papel no chão, porque eu estou irritado, porque alguém jogou o papel no chão, sei lá. Mas eu posso fazer daquilo quase que uma atitude assim, solene. Posso colocar isso quase que dentro de uma vivência litúrgica, do tipo, olha, eu vou pegar isso, mas eu vou pegar por amor. Por amor àqueles que, sei lá, irão entrar nessa sala. Posso pegar esse papel no chão, né? É como um ato também de humildade, de alguém que se abaixa porque se reconhece pequeno. Posso pegar esse papel no chão, né, por amor a alguém. Posso fazer isso, né, num gesto de reconhecimento, de caridade. Ou seja, as pequenas coisas que podem parecer ridículas, banais,
quando bem vividas, quando vividas com diligência, com esse olhar de eternidade, elas saem do reino do banal, do fugaz, do trivial, do tolo, do tosco e entram, né, no reino do sagrado, como o rei Midas, que toca nas coisas e aquelas coisas se tornam ouro. Nós precisamos tocar nas coisas como quem deseja tornar aquilo algo extraordinário. Uma oportunidade de uma experiência com Logos. Então, sei lá, por exemplo, eu toco aqui para começar a live. Tá? Toco aqui para começar a live com vocês. Isso aqui precisa ser um toque feito com muita atenção, com muito carinho, com muita presença. Não pode ser só mais uma live, só mais um encontro com vocês. Mas precisa ser, né, o encontro de hoje. Diante daquilo que a vida hoje nos chama, diante das reflexões que hoje nos cabe, diante daquilo que nesse dia a mim faz sentido. Entende? Ou seja, uma coisa é fazer por fazer, outra coisa é fazer com carinho, fazer com amor, fazer com diligência. Fazer como quem sabe que está eternizando as coisas, e não só eternizando as coisas, mas também realizando um encontro com o eterno. Que é o que, na verdade, o que acontece aqui, é o que nós estamos fazendo. Na verdade, é o que nós podemos fazer. Caso queiramos, é sempre uma possibilidade, é sempre um convite. Como vai dizer Viktor Frankl, né? O sentido sempre está lá na situação. Cabe-nos encontrá-lo. Cabe-nos descobri-lo. Como quem, né, descobre. Descobrir, né, para Viktor Frankl, traz essa ideia de tirar o véu, né, descobrir, ou seja, tirar o véu. Esse véu que pode ser o véu do cotidiano, cinza, banal, trivial. Ou seja, quando eu tiro o véu, quando eu vou, né, desvelando o sentido, né, quando eu vou descobrindo o sentido, quando eu vou caminhando em busca do sentido, esse sentido vai se apresentando a mim e eu posso fazer uma experiência extraordinária com ele. E o extraordinário sempre se dá no ordinário. E é assim que termina a reflexão de Viktor Frankl, né? Porque, olha, não é buscar o extraordinário no ordinário para viver como, né, um ser alado, como alguém que agora já não tem os pés na realidade. Ah, não, então a pessoa vive com a cabeça nas nuvens. Né? Tudo, né, ela vai eternizando. Tudo, né, ela aproveita para fazer uma experiência com o Logos, com sentido. Né? Tudo arremete para o sagrado, para o divino, para cima, para o alto. Né? Ou seja, essa pessoa vive com a cabeça nas nuvens, longe da realidade, distraída. Não. Muitíssimo ao contrário. Muitíssimo ao contrário. Porque, como vai dizer Viktor Frankl, quando a pessoa ela faz esse encontro com o eterno dentro do cotidiano, ao tocar no eterno, ao encontrar o eterno, esse eterno o lança, o joga de volta para o temporal. Olha que interessante. Esse eterno o devolve, mas o devolve agora com robustez, com força, com alegria, com entusiasmo, com disposição, com energia para o temporal. É uma realidade que vai, por assim dizer, tá, se retroalimentando. Se nós começarmos a buscar o eterno no temporal, ao encontrarmos esse eterno, nós voltamos para o temporal. Não vivemos como, né, seres alados, avoados, distraídos, não. Mas como pessoas bem instaladas na realidade. E quanto mais nos instalamos na realidade, mais nós encontramos na realidade o eterno. E mais o eterno nos devolve para o temporal. Quanto mais diligentemente nós estamos vivendo o ordinário, mais nós fazemos a experiência com o extraordinário. E ao experienciarmos o extraordinário no ordinário, mais nós queremos viver. E viver com muito entusiasmo, com muita presença, o ordinário. E assim vai se dando a vida. E assim as coisas vão acontecendo. E é isso que vai nos falar Viktor Frankl, né?
É importante não apenas tornar transparente o cotidiano, que só aparentemente é cinza, tão banal, tão corriqueiro, permitindo ver-nos através dele para o eterno. Mas é importante, em última instância, poder ver como este eterno remete de volta para o temporal. Para o temporal, o cotidiano, como para os lugares de encontro permanente do finito com o infinito. E aí ele continua: o que criamos, vivemos, sofremos no tempo, criamos, vivemos, sofremos simultaneamente por toda a eternidade. Senhoras e senhores, termino aqui passando uma breve atividade a vocês. Olha lá, 35 minutos de live, não queria passar muito do horário, mas uma breve atividade para nos ajudar a viver isso nesse dia, nesta semana, tá bem? Essa experiência do finito e do infinito, do extraordinário no ordinário. Que na verdade é uma atividade muito simples, que pode parecer banal, mas se bem vivida pode ser uma janela que se abre, né, para uma realidade mais profunda, que é, ao longo do dia, por uma ou duas vezes, comece fazendo isso ao menos uma vez. Pararmos tudo o que estivermos fazendo, né? Fecharmos o computador, né? Nos afastarmos um pouco do celular, procurarmos um canto quieto, né? Ficarmos um pouco recluso, né? Não precisa também, né, fazer disso, né, um espetáculo para que os outros vejam. Não, é uma coisa simples, né? Uma coisa feita com muita serenidade, né? Sem alarmismo e tudo mais. O que é? Nos retirarmos, ao menos uma vez no dia, pararmos as nossas atividades por 5 minutos, tá? Não precisa ser mais que isso. Por 5 minutos, pararmos, fecharmos os nossos olhos, nos silenciarmos. O silêncio, né, aqui é o necessário, tá bem? Como vai dizer São José Maria Escrivá, o silêncio é como que o porteiro da vida interior, é necessário fazer silêncio. Tá? Então, silencie o teu coração, se afaste dos barulhos, dos ruídos, né? Faça o silêncio é esse porteiro da vida interior. Feche os seus olhos, né? E faça uma oração. De repente você pode falar, olha, eu não sei fazer, né, oração, eu tenho dificuldade com isso, eu não sei muito bem como, né, me colocar na presença de Deus, realizar uma oração. Isso aí para mim não dá certo, Luiz Henrique. Faça o seguinte, faça um silêncio, feche os seus olhos e reze um Pai Nosso. Todo mundo conhece um Pai Nosso. Todo mundo sabe, né, a oração do Pai Nosso. Reze um Pai Nosso. Tá bem? Reze uma Ave Maria. Como quem busca de fato encontrar esta marca do eterno na temporalidade. Como quem está tentando ver para além do véu e fazer uma experiência com sentido, ou seja, algo de extraordinário aqui, agora, em tudo que vivemos. Eu preciso ir praticando essa atitude de atenção, esse olhar mais demorado, esse olhar mais profundo. E sem uma vida de silêncio, de pequenas pausas e de oração, isso torna-se impossível. Impossível. Quando você pega os grandes homens, por exemplo, peguemos aqui Viktor Frankl. Viktor Frankl era um homem que todos os dias dedicava 2 horas do seu dia para momentos profundos de oração. Oração, não é um encontro consigo mesmo, entendeu? É um encontro com um outro. Ah, Luiz Henrique, eu paro também todo dia e eu faço uma técnica de relaxamento, de respiração. Tá? Não é isso que eu estou dizendo, é outra coisa que eu estou dizendo. Não é fazer um encontro consigo mesmo. Ah, agora eu vou sentir o meu corpo, agora eu vou sentir os meus membros, agora eu vou relaxar meus pés, minhas pernas, né, meus membros. Se quiser fazer isso, faça, mas entende? Não é isso que eu estou dizendo. Não é fazer um encontro com a sua, né, corporeidade, consigo mesmo. Não. É buscar um outro. É se relacionar com Deus. É se dirigir a Ele.
tá bem? É outra coisa, é fazer uma oração. Isso é oração, é estar a sós com aquele que nós sabemos que nos ama. É estar a sós com aquele que nós devemos amar de volta. É parar. Não é muito difícil isso que eu estou propondo, né? Parar 5 minutos. Se tiver 5 minutos agora, pare agora. Faça isso agora, no começo do teu dia. Se no meio da tarde você lembrar e puder fazer de novo, faça. Melhor ainda, se você conseguir, nesse momento, programar o teu celular, já escolha um horário para o dia de hoje e para os dias futuros. Coloque o despertador. 4h15 meu celular vai tocar. Quando tocar, eu sei que são 5 minutos que eu preciso parar, fazer o silêncio. Porque o silêncio, né, é o porteiro da vida interior. Fechar os meus olhos, né, se possível, se quiser, e fazer uma oração. Isso certamente, né, isso necessariamente, e pronto. Coloque aí o teu despertador, programe, faça isso todos os dias. Depois me digam, né, como isso tudo caminha, como isso tudo, né, tem sido vivido por vocês. Deem aí depois os testemunhos dessa proposta, né, e dessa atividade, tá bem? Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês. Quem puder, vai lá, printa, vamos lá, dá aquele print aí na live. Muito bem, você viu? Fiz até aqui uma pausa, né? Para que vocês pudessem printar. Não printou? Vocês não printaram? Vai lá de novo então, vai lá. Printa aí. Bom, pronto, printa, bota lá no teu story, convide as pessoas para assistirem essa live, né? Mande essa live para as pessoas. Vamos fazer com que mais pessoas, né, a cada semana possam estar aqui conosco. Hoje nós, né, chegamos aí a quase 200 pessoas na live, né? Vamos toda semana trazer, né, um pouco mais. Coloque como meta trazer, né, 2, 3 pessoas aqui para a nossa próxima live. A semana que vem nós iremos trabalhar um pouco sobre a responsabilidade, que de alguma forma é um desdobramento dessa reflexão que nós iniciamos hoje. Levem isso tudo adiante, botem lá nos teus stories, convide os teus amigos, né? Vamos fazer com que isso cresça. Tenham todos um bom dia, uma boa terça-feira, uma alegria inenarrável de estar aqui com vocês. Senhoras e senhores, até a próxima.